Olá, você que sempre acompanha as entrevistas que a gente faz aqui no Deixa que eu pergunto. Hoje eu vou conversar com a doutora Camila Simões Sales, ginecologista, e que traz um tema que as mulheres que estão aí do outro lado e os homens também precisam ficar muito por dentro. Sexo com dor não é normal. E a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre esse momento em que a mulher sente dor, se ela é jovem, o que pode acontecer para ela poder ter relação sexual, o que está acontecendo para que essa relação sexual seja desconfortável. Uma mulher que fez tratamento de câncer, por exemplo, que perdeu ali, que tirou o ovário e que fez ali uma menopausa induzida, pode também ter dor na relação sexual. A gente vai tratar sobre todos esses assuntos. Obrigada por ter vindo hoje, doutora Camila. Obrigada eu pelo convite. Quando é que uma mulher jovem começou a relação sexual e essa mulher tem dor? Quais são as doenças que podem indicar e que podem trazer dor durante a relação? Certo, tem várias patologias que podem estar associadas, né, à dor na relação sexual. Então, assim, tem um universo de coisas. Às vezes, também, muitas coisas têm que ser investigado também no sentido da parte psicológica, porque existem mulheres que podem ter passado já por algum evento traumático, seja lá na infância, e que nem sabe que associa isso ao ato sexual em si. Mas de doenças que a gente tem, assim, muito conhecidas, que podem estar dando aí dor na relação sexual, seria a endometriose, né? Algumas infecções, até doenças sexualmente transmissíveis, seria uma das principais. Doenças sexualmente transmissíveis é uma coisa assim que é isolado, né? Adoeceu, causou a dor. Enquanto você não descobrir, vai ter dor. Mas a endometriose, para mim, é uma surpresa. Causa dor mesmo a Sim. endometriose na relação sexual. Sim, é uma dos sintomas, né? A gente fala que a endometriose ela é a doença dos 5Ds. Um é a dispareunia, que é dor de profundidade, que é essa dor na relação sexual. A outra é dificuldade para engravidar, que a gente fala geralmente esses pacientes apresentam dificuldade para engravidar, dificuldade para evacuar, então elas têm bastante dor também quando vão ao banheiro, porque pode fazer focos no intestino da endometriose, por isso que gera dor. Também elas podem apresentar, que é a dor pélvica, né, que são as cólicas, que são intensas, e dor também tanto para urinar. Esses seriam os 5Ds aí que a gente fala da endometriose. Então, chegou uma mulher no consultório com esses sintomas clínicos, Sim. vai investigar a endometriose. Sim, exatamente. Além das doenças sexualmente transmissíveis e a endometriose, o que mais pode ocasionar esse desconforto na relação sexual? Então, a gente vive uma era agora que as mulheres, como antigamente ficou à moda um tempo, o parto por cesárea. E a gente tem agora um resgate, né, das pessoas querendo parto normal. E parto normal é excelente. É uma via de parto, é a mais natural. Porém, um parto normal à custa de qualquer coisa, né? Então, um parto normal, às vezes, que não tem condições ou que é um bebê muito grande, enfim, ele pode também estar gerando no futuro como consequência essa dor por conta de que o assoalho pélvico dessa mulher não estava preparado. Então, acabar tendo rompimento de fibras ali na região da musculatura pélvica. E qual é o tratamento nesse caso? Todo tratamento depende muito da causa. Se for, por exemplo, no caso que a gente estava falando de paciente pós-parto, tem um ressecamento importante dessa região, né? Um ressecamento vaginal importante. Então, seria realmente estrogenizar essa mulher na região. Mas quando existe esses rompimentos de fibras no assoalho pélvico, o assoalho pélvico é como se fosse... Sim. É um conjunto de fibras mesmo, Sim, né? Que tem músculos, ali, né? De músculo e tudo isso. mais. Esse rompimento dessas fibras já causa esse ressecamento ou a dor pode ocasionar por causa da movimentação ali durante a relação sexual? Não. Pode ser por conta da questão do rompimento de fibras. E aí é um tratamento associado, né? Tanto o fisioterapeuta vai entrar junto para fazer toda a parte de exercício para essa mulher, para investigar. E se tiver questão hormonal envolvida, que no pós-parto está envolvido isso, né, dessa mulher, que ela tem essa alteração hormonal e como consequência vai ter um ressecamento vaginal e por conta de estar ressecada, ela vai ter dor na relação sexual, né? Então, a gente precisa entrar com hormônio nesse caso, se for também essa demanda. Mas precisa estar com essa investigação, esse tratamento em conjunto. Esse ressecamento vaginal que acontece, ou
devido ao parto normal ou devido à menopausa? Existe, além do hormônio, alguma outra alternativa? Por exemplo, normalmente os ginecologistas dizem para você usar lubrificante na hora do ato sexual. Tá tudo bem, mas o lubrificante ele facilita, né, o ato sexual. Esse lubrificante, no caso de ressecamento vaginal, ele também é a recomendação? Quando a mulher, por exemplo, não pode usar uma pomada de hormônio, não pode usar o hormônio local. Ele pode entrar aí, mas assim, se a causa for realmente hormonal, dificilmente só um hidratante vai resolver, né? Só um lubrificante. Você precisa realmente devolver. Aí qual é a opção que a gente tem, né? Em se tratando de uma paciente que não pode, como você falou no início, paciente oncológica, por exemplo, que é uma paciente que não poderia usar, na maioria das vezes, terapia hormonal. Tem laser, né? Com essas pacientes se utiliza a tecnologia de laser, né? E aí, conversando também junto, geralmente o mastologista que vai fazer esse acompanhamento, que o mastologista é um ginecologista também, e ele tem esse olhar mais treinado para esse público. Existe algum cuidado prévio para, vamos dizer assim, a gente sabe que a gente vive um ambiente quente, úmido, e já existe aquela situação de que a gente sua muito no Amazonas. Então, o ideal é que você troque a calcinha, para não ficar com aquela calcinha úmida o dia todo. Ou você está num banho, na praia ou na piscina, e você vai ficar o dia todo ali. Ficar com o biquíni molhado também é ruim. Então, as mulheres já sabem mais ou menos quais são alguns parâmetros para poder manter a saúde da flora vaginal. Existe um tratamento preventivo com o uso de hidratantes para mulheres jovens, ela não tem ainda nenhum problema com relação ao ressecamento e ela pode usar ali um hidratante vaginal, porque quando a gente chega à farmácia tem lá lubrificante, que é para relação sexual, e tem os hidratantes, que são diferentes. Sim. Ela pode usar de forma preventiva ou não? Pode alterar alguma coisa lá na flora vaginal? Certo. Essa pergunta é muito boa. Nunca ninguém tinha me feito, não. Mas a gente não tem uma profilaxia, digamos assim, para evitar que não tenha um ressecamento vaginal. É muito comum isso acontecer no futuro, porque, afinal de contas, a idade vai chegar para todas e em um momento isso vai vir, não tem como, é fisiológico. Então, o mais, assim, profilático seria para essas mulheres se manterem o mais saudável possível, né? Tentar, assim, manter o seu peso, que tudo isso impacta menos, né, no assoalho pélvico, mas de maneira de evitar para essa paciente nunca ter ressecamento, que o exemplo como você deu aí em relação a cuidado com roupas, etc., a gente fala mais em relação a corrimentos, né, a mais esse tipo de conduta que a gente tem como evitar, mas para ressecamento, que é uma coisa que tem muito a ver com o avançar da idade, né, com o hormônio, não tem muito que a gente possa fazer em relação a isso, mas tentar se manter o mais saudável possível, que seria o melhor para ter menos efeitos colaterais, digamos assim. Mas em algum momento, com certeza, se sofrer com ressecamento, vai ter que intervir com algum método aí, seja com estrogênio local, seja com terapia total, seja com tecnologias, enfim. Agora, é uma coisa impressionante. Eu vou aproveitar que a ginecologista está aqui para tirar uma dúvida. A gente sempre vê lá nos corredores das farmácias, né, aqueles sabonetes específicos para a área íntima, sabonete refrescante para a área íntima, e ao mesmo tempo aí tem até perfume para a área íntima. E quando eu vejo tudo isso, eu não sei se de repente hoje a conduta é diferente, mas eu sempre lembro muito da minha ginecologista dizendo assim, não pode passar nada disso, porque isso vai prejudicar a tua flora, vai tirar as bactérias saudáveis da vagina. E por que a gente ainda vê tanto isso? E as mulheres usam? Como é que funciona isso? Usam mesmo, usam bastante. Porque, na verdade, para as mulheres, essa parte dos sabonete com cheiro e tudo mais, teve uma grande influência, né, da indústria aí, pornográfica principalmente, né? Então, as pessoas assimilam que a área genital, para estar mais atraente, digamos, mais higiênica, tem que ter cheiros, né? Tem que ter essas questões. E, na verdade, isso faz muito mal. Porque, como você muito bem disse, altera todo o pH da nossa flora vaginal. Então, diminui a defesa, diminui tudo. O correto é se usar sabonetes sempre os mais neutros possíveis, que tenham o pH mais parecido com o da vagina, que seria mais ou menos por aí. Ou até aqueles de bebezinho, sabe? Sim. Que são excelentes formas também
também de se tratar. Mas as pacientes usam muito tem até perfumes hoje em dia para a área íntima. Elas usam, e eu costumo dizer para elas no consultório, que eu falo bem assim, que toda mulher, homem que gosta de mulher, ele gosta de cheiro de vagina. Cheiro natural. E mulher também que gosta de mulher, gosta de cheiro de vagina. É o cheiro que tá lá, que é o cheiro que libera os feromônios. Então, não adianta ficar maquiando, porque tu tá aí te sabotando, tá tirando ali o que seria o tempero lá que o teu parceiro, a tua parceria gosta, entendeu? Agora, uma outra coisa que eu vi na internet que me chamou muita atenção é que tem algumas pessoas na internet, como por exemplo a Malu Perini, que é a esposa do Bruno Perini, que é um educador financeiro, e a Malu é maravilhosa. Adoro. E a Mayra, não é a Mayra do Thiago, é uma outra Mayra Tavares, que faz ginástica também e tudo. A Malu prega não usar sabonete, ela não gosta de cheiro de nenhum tipo, ela não usa perfume, ela não usa nada. E ela diz que ela lava, ela toma banho só com água e lava a melhor amiga dela só com água. Tá correta essa conduta? Como é que funciona isso? Pode sim, não tem problema nenhum usar só água para lavar lá. Só que existem umas mulheres, eu mesmo como gineco, eu tenho necessidade de passar um sabonete, assim, sei lá, eu me sinto incomodada. Não. Como se eu não tivesse, sei lá, me higienizando direito. Mas não está errado essa conduta de forma alguma. Poderia sim, porque ela mantém o pH vaginal certinho. E se você for ler tudo que é para ser feito mais correto, por exemplo, pelos na região, seria o ideal nem aparar, nem cortar, porque pelo é proteção. Vera Fischer na Playboy. Mas ninguém faz isso, né? Não. A Vera Fischer diz que não... Teve uma Playboy da Vera Fischer. Traz aqui para mim, por favor, as imagens. Brincadeira, gente. Já pensou a imagem da Vera Fischer aqui? E a Vera Fischer sempre disse que nunca nem aparou os pelos pubianos dela, né? Eu tô tentando, pessoal, se essa entrevista fosse nos bastidores, eu não ia ser tão cuidadosa, né? Mas eu estou tentando ao máximo ser cuidadosa, porque é um assunto que não é para cair na vulgaridade. Esse assunto ele precisa ser lidado com muita seriedade. Sim. E muitas vezes as mulheres que têm a dor na hora da relação sexual, elas fazem piada. E fazer piada é uma forma de você se defender de um sofrimento. Eu penso que nesse momento a gente precisa realmente falar sério. Então a Vera Fischer, ela se gabava que ela não depilava, né? Eu já sou muito favorável ao... Eu não vou dizer o que eu sou favorável para ninguém ficar imaginando. Deixa só meu marido saber o que eu sou favorável, porque ele, na nossa intimidade ele vai saber qual é o favorável. Mas fazer depilação ou definitiva ou de cera pode acarretar a não saúde, digamos assim, da vagina? Depende, por exemplo, de cera. O que essa paciente vai fazer? É completa? Tipo, é só uma parte, só virilha? Depende muito, né? Porque pelos, como eu falei, ele está envolvido com defesa, com proteção ali e também mantendo o pH da vagina, tá? Então, o ideal seria você realmente manter um pouco de pelos ali na região, que seria realmente aparar mais só, passar, né? Aquela máquina ali, exatamente, né? de tirar o cabelo e tudo. Exatamente. Mas, assim, da cera, outros problemas que pode dar. Por exemplo, muito de foliculite, né? Tem paciente que tem muita tendência a ter, e aí é um problema. Aí, para esse tipo de paciente, eu sou uma pessoa no consultório que eu sou muito... eu não sou extremista, porque eu entendo que a vida não é assim, 8 ou 80. Então, eu tento adequar para a realidade. Por exemplo, não vou recomendar, porque se eu for falar, como eu disse para você, o que é o 100% correto, eu vou falar para nenhuma paciente se depilar mais. E aí, como é que ela vai pro biquíni? Exatamente. Gente, né? Então, exatamente. Então, shortinho, assim, põe um shortinho. Então, eu converso entendendo, assim, o que é lá pra ti. Como é que é essa questão pra você? Como é que você gosta de ver sua área íntima? Sem nada de pelo? Tudo bem, né? Sem nada também é um pouquinho ruim, porque às vezes pode acabar acontecendo de deixar ali a região da vagina muito exposta, né? Então, favorece mais tanto para corrimentos, como também até, de repente, para algo infeccioso, né? Porque a pele está totalmente exposta ali. Sim. Mas se é uma questão, não tem problema, a gente vai trabalhar daí. Né? Exatamente, a gente vai trabalhar daí, ela fica e vamos acompanhar. Agora, se ela é uma paciente que tem mais corrimento de repetição, já tem essa tendência, aí talvez a gente tenha que começar a ponderar, avaliar, e, será que não dá pra gente fazer um meio termo? Né? E eu penso assim, você precisa diminuir ao máximo os fatores que estão ocasionando
A patologia, né? O problema que tá ali, doenças, se é um corrimento. né? Então, assim, vamos lá, a gente já falou aqui sobre sabonete com cheiro, sabonete íntimo, tem que ser com com pH neutro, tem que ser de criança, porque ele não tem muitos fatores agressores à pele do bebezinho, que é uma pele mais fragilizada. Então, a depilação, eu não abro mão da depilação, mas aí não dá para tu depilar, rapar careca, né? Rapar careca lá, a melhor amiga, e aí ainda fazer uso de sabonete, e ainda ficar com o biquíni molhado o dia todo, quando você vai sair ali para ir pra praia ou coisa parecida. Você precisa... A gente, mesmo com negociação com a doutora Camila, a ginecologista, tem que tentar diminuir os fatores de risco, né? De risco de aparecimento de cândida, de aparecimento de uma série de patologias que causa também esse desconforto. Porque uma mulher com cândida tem desconforto na hora da relação sexual. Não, e eu falo pra elas também, olha, e dependendo do caso, às vezes querer ter tudo não vai ter tudo. Por exemplo, eu queria comer muito e não engordar, não consigo, eu tenho que negociar. Não consegue? Não. Eu também não. Exatamente. Então, é a mesma coisa. Então, se é uma paciente ali de corrimento de repetição, né? A gente sabendo do que é, diagnosticando da maneira correta e tudo mais. Já foi feitas as orientações ali e tudo mais. Então, a gente precisa começar a rever o que são os outros pontos. Então, se o tratamento foi bem feito, né? Tudo tá ok. Então, é só medidas comportamentais que é o problema. Então, a gente vai precisar ali começar a ponderar. Fazer esse alinhamento, né? A menopausa induzida, né? Nós temos a menopausa, que é quando a mulher, ela, ali por volta dos 50 anos? 40, geralmente a gente fala a partir dos 40. Porque o que é a menopausa? A menopausa é o evento que vai ser a última menstruação, vai ser 1 ano sem menstruar. Isso é menopausa. Antes disso, vai ter toda a fase do climatério, que é as mudanças que a mulher vai sentir até ela realmente chegar nessa data marcante. E aí, essa fase, ela oficialmente a gente fala que é a partir dos 40 anos, que a gente tem uma queda abrupta, né, nas nossas produções hormonais, que aí vão levar aos sintomas lá característicos, fogachos, calorões, ressecamento da região íntima, insônia, dentre outros. Tu tem insônia e durante a noite... Oh, meu Deus, o pobre do meu marido. Meu marido é uma bênção, né? Eu tenho menopausa induzida por causa do diagnóstico de câncer. Todos vocês já sabem aí, quem está me acompanhando. E quem não está assistindo agora pela primeira vez essa entrevista, caiu aqui de paraquedas. Eu estou conversando com a doutora Camila Simões e a gente está falando sobre sexo com dor não é normal. Sexo com dor não é normal e a gente está falando sobre vários assuntos que podem ocasionar a dor na relação sexual. E eu tive... câncer em 2024 e tive que fazer uma menopausa induzida porque o tumor, que não é meu, né? Ninguém tem que chamar meu tumor, meu câncer, não, na verdade isso é meu, né? Então o tumor que foi retirado era um tumor duplo positivo, ele era receptor de estrogênio e de progesterona, e aí por causa disso eu precisei fazer uma menopausa induzida porque eu não posso ter estrogênio no corpo. E, nossa senhora, os fogachos. Meu marido, eu levantava à noite, aí meu marido começava a me abanar, até a gente chegar num momento em que a gente botou o ventilador no quarto. Toda vez que o calor vinha, eu ligava o ventilador, ficava lá. Aí passava, aí eu me cobria. Daqui a pouco eu sentia frio, porque ele é realmente um pico e um vale. Exatamente. Né? E a gente fica naquele desconforto. E durante o dia, o Amazonas, ele é particularmente quente e úmido. E o fogacho, o calor que sobe, ele vem com aquela onda de calor na cabeça e aqui no tórax, né? Aqui no peito, e vem com um suor excessivo. Nossa, é horrível. É horrível. É extremamente desconfortável. Como é que a mulher... Eu já vi mulher, por exemplo... As guerreiras aí que são especiais, porque eu digo que são especiais, que não sentem nada. Isso é possível, não sentir nada. Tem pacientes que chegam... Toda paciente comigo no consultório, a partir dos 40 anos, ela já entra no meu questionário de 40+, né? Que aí eu já vou começar a pontuar todos os sintomas da menopausa. Que, como eu falei, a gente não espera a mulher
ficar 1 ano sem menstruar para iniciar tratamento, porque já pensou, senão ela vai ficar 1 século. Tem mulheres que vão entrar na menopausa com 55 anos, 56, aí dos 40 até os 56 ela vai ficar todo dia tendo esse calor, todo tempo, não tem como. Então a gente começa a fazer reposição quando ela começa a apresentar os sintomas. Então essas pacientes, tem algumas que chegam, né, a partir dos 40 já começam a perguntar, e aí, tá sentindo calor? Não. Tá sentindo insônia, irritabilidade, formigamento? Nada, doutor, sinto nada, tá? Que há 3 anos, depois de novo, todo ano eu faço mesmo. Nada. Nossa, Então tá bom. Tem algumas que são clinicamente ela é sortuda. Não sente nada. Eu tenho uma amiga, desliga pra mim, por favor, um pouquinho, Alessandro. Eu tenho uma amiga que ela disse assim, a gente conversando, né, e a gente tem a mesma idade, e ela, assim, muitas coisas que acontecem durante um tratamento de câncer te deixam muito chateadas. Eu não vou ser hipócrita. Ninguém passa por um tratamento de câncer achando que vai superar tudo com alegria e tal. A fase da menopausa... E aí a gente vai achando justificativas para dizer assim, cara, paciência. Quando eu tive a menopausa induzida, e essa menopausa induzida começou durante o tratamento quimioterápico, com as medicações, meu Deus, eu passava tão mal com essa questão desse fogacho, que eu dizia assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Ao mesmo tempo eu dizia, mas espera, isso é inevitável. Não é um fogacho que está acontecendo comigo porque eu estou fazendo quimioterapia, porque eu tive um diagnóstico de câncer. Sim. É um fogacho que toda mulher vai experimentar. Sim. Mais cedo ou mais tarde vai experimentar. E aí eu conversando com essa minha amiga, que treina, super gata, magra e tal, e ela dizia assim, Márcia, eu não dormia à noite. Eu só levantava. E aí eu ficava, o meu marido, ele tem um frio, que não gosta muito de ar-condicionado, e eu falava assim, desliga esse ar, pelo amor de Deus, eu tô passando frio, daqui a pouco, pelo amor de Deus, liga esse ar-condicionado, que eu tô a noite toda assim. E ela ia pra médica, que de repente não tinha muito olhar, né? O olhar, porque era... Pois é, você sabe que isso não é incomum, mas porque, por exemplo... A paciente, e até com gineco mesmo, passa às vezes despercebido de que a mulher tá com sintomas ali na menopausa. Por exemplo, quando a paciente vem com o calorão, é fácil, né? Esse é fácil. Sim. Mas tem outros sintomas que já são sintomas muito expressivos, por exemplo, a insônia. A insônia é um que tem, na escala que a gente usa para pontuar os índices da menopausa, é um que pontua lá em cima. Então, eu já peguei paciente que ela não sentia nada, só insônia. E a insônia já era um indicativo para ela fazer terapia de reposição hormonal, por conta de como ela estava, sabe? Porque às vezes, doutora, a médica, né, ela precisa dizer para a paciente, sim, você está sentindo este sintoma? Exato, se não for perguntada, ela não vai adivinhar. Ela acha que é normal. Isso. Aí dessa minha paciente, inclusive, ela já vinha do psiquiatra, que tinha ido, porque tinha insônia, estava com medicação para dormir e tudo mais, e não melhorou, e não ia melhorar nunca. E vem ansiedade, vem irritabilidade, vem vontade de chorar. Isso. Nossa, e não vão melhorar se elas forem tratadas só como psicologia, só como com fármacos da psicoterapia, né? Não vai, porque a causa do problema dela não é de saúde mental. A causa do problema dela é hormonal, que tem repercussão na parte mental. Beleza. Menopausa induzida ou menopausa natural? A mulher chega no momento em que está com a vagina ressecada. Sim. E ela demora também para identificar isso, porque ela sempre que vai ter relação sexual, ela pode achar que está com cândida de repetição, mas por que está ardendo? Por que está doendo? O que está acontecendo? Tá que não era assim, está coçando. Porque está ressecado, né? coça porque bastante. Coça, dá cândida de... Olha, até identificar que o meu ressecamento era em decorrência da menopausa induzida, eu fiz exame até para tudo, para DSTs das mais variadas. Eu fiz exames de HPV dos mais variados, porque tem um exame de HPV e tem todas as variáveis de HPV. Fiz medicação de antibiótico, porque acreditávamos que era uma candidíase de repetição, e não era. Era dor em decorrência do ressecamento. O que fazer? Primeiro, como identificar que é dor ressecamento? É diferente?
de uma cândida ou de uma infecção normal? Certo, você fala o ressecamento. Isso, a dor Tá. do ressecamento. Pronto. A dor em si de estar ressecada vai ser parecido quando se tá também com um corrimento, assim, muito forte, né, como a cândida. O que vai definir pra gente é clinicamente. Por exemplo, uma paciente que tem um ressecamento por conta de queda de hormônio, ela vai ter uma vagina que a gente chama atrófica. A vagina vai estar sequinha, né, você já vai começar a ver ali a área do clítoris já menorzinho, pequenininho, vai estar pálida, sabe? Como se Murcha, tivesse... xoxa, acabada, Exatamente. né? É tipo isso. Ela vai estar com essa aparência, diferente de um corrimento. Num corrimento, a gente vai ver essa região mais avermelhada, sabe? Vai ver secreção saindo. Então, é diferente. A médica tem que olhar. Tem que examinar. Ela tem que olhar para ver se Exatamente. tem corrimento, se tem secreção lá. Exatamente. E também, tudo também por faixa etária da paciente. Se eu tô com uma paciente acima de 40 anos, ela pode ter um corrimento, mas é mais esperado que essa paciente esteja sentindo esse ressecamento por conta de atrofia, né, da fase que ela tá vivendo. Se é uma paciente, como você falou, o seu caso, estava em terapia, né, fazendo tratamento para oncologia, fazendo tratamento de câncer de mama, é uma coisa que já tem que ligar aqui o radar, que vai acontecer, a depender do que foi o seu tratamento, né, como eu falei, eu não sei específico de cada um, que é mais uma parte da mastologia, mas eu sei que uma paciente que teve câncer de mama e fez tratamento, que ela vai ter ressecamento e que ela muito provavelmente vai entrar numa menopausa induzida. Agora, quero chamar a atenção para uma série, que é a série Sex and the City. Uma das amigas lá, não me lembro agora, eu era advogada. Samantha, não é Samantha, mais velha? Pois é, a advogada, na vida real, teve um câncer. Tá. E a série, os produtores fizeram com que a Samantha tivesse esse câncer para poder lidar com o assunto. E a ruiva, como é que é o nome dela, meu Deus? A Samantha, Miranda. A Miranda, exatamente, a Miranda. A Miranda teve um câncer verdadeiramente na vida real. Ela teve. E aí os produtores chamaram a Miranda e falaram, nós podemos abordar esse assunto? Claro, pode. E a Samantha foi excepcional. Eu sempre... Cada especialista, cada qual no seu quadrado, né? Quando a Samantha vinha com os sintomas, porque ela teve que fazer a quimioterapia, ela teve que fazer tudo, ela teve um câncer de mama e teve que fazer a quimioterapia. Nossa Senhora, eu olhava aquilo, eu ria, eu tinha vontade de chorar rindo, porque ela conseguiu realmente trazer para a personagem os sintomas. Teve uma hora lá, eu acho que é na quinta, não sei se são 6 temporadas do Sex and the City, eu acho que foi o final da quinta temporada, que foi a penúltima temporada, o último capítulo da penúltima temporada. E ela tira a peruca no meio de uma festa porque ela tá suando. E algumas pessoas desavisadas falam, meu Deus, o que está acontecendo com ela? Que ela está suando desse jeito. E é isso, eu tive vontade de arrancar minha peruca nos cafés da vida, porque eu tive a quimioterapia e fiz o tratamento no auge do nosso calor, então era agosto. Um inferno em Manaus, 2024, um dos piores meses do ano, e eu lá andando, vindo trabalhar, que o Cláudio estava aqui, né, acompanhou, o Alessandro também, vindo trabalhar, pegando um calor, e suava a minha cabeça careca, coitada, minha cabeça careca suava. E assim, ela trouxe muito bem aquilo. E um dos sintomas foi que ela tinha um namorado que era mais jovem do que ela, porque ela era super sensual na série e tudo mais, e ela brinca que ela disse assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não tenho vontade mais de fazer sexo. Porque eu tenho a impressão que ela trouxe isso, né? Ela virou, inclusive, para o namorado e falou, vai embora, porque eu não estou mais pronta para você. E a Samantha, ela sempre se gabava para as outras amigas que ela não fingia orgasmo. Eu tenho orgasmo em todas as minhas relações. E todas as outras, não, mentira, tenho, eu faço questão do orgasmo. E aí, uma vez ela disse assim também, eu perdi o meu orgasmo. Não sei mais onde é que está o orgasmo. E aí depois a coisa vai passando e tudo, ela termina o tratamento e aí volta. A libido nessa história toda fica como? Fica péssima, né? Fica porque vira vamos tentar, né? Vamos tentar. Pera, tá doendo, tá doendo. Gente, é uma luta, é uma agonia, assim. Fica bem ruim mesmo, por conta das alterações hormonais que se passa nessa fase.
Então, é comum que uma das queixas também dessa fase do climatério é a falta de libido, né? Então, pacientes, inclusive, como você citou o caso da Samantha, que eram extremamente sexualmente ativas, né? Falam, não tenho mais vontade de fazer nada. E agora? E aí, é agora que a gente precisa entrar aí e aí avaliar cada caso, né? Em alguns casos a gente vai ter opções limitadas, alguns outros casos a gente quase não vai ter opção em relação para melhorar isso especificamente da questão do libido, e outras a gente vai poder oferecer bastante coisa. E também investigar, porque libido na mulher, ela não é uma questão só hormonal, né? De, os hormônios estão ok. A mulher também é multifatorial. Por exemplo, no caso da Samantha que a gente está falando, além dela ter um componente hormonal importante na queda do libido dela, porque ela estava fazendo um tratamento oncológico, que aí muda com toda a parte hormonal, ela tinha provavelmente também questões de alterar o libido, porque estava passando por uma questão emocional muito forte, né? Então, para a mulher, muitas das vezes, o desejo começa aqui. Então, se tu não tá bem, se tu tá com um problema muito grande, perdeu um familiar teu, tá com problema no teu relacionamento, cara, tu não vai ter vontade de fazer, né? E assim, é muito interessante isso, porque eu ouvi de uma médica que também já era bem experiente, ela disse assim, e olha, eu vou dizer uma coisa para você, falta de libido, isso entrei na menopausa, não vou mais ter vontade de fazer. Isso é uma lenda urbana. Porque você pode ter alteração, mas a ausência total, não. Se o companheiro é amigo, ele é carinhoso, ele cria situações, né? Ele sabe lidar com você naquele momento, você vai ter vontade de fazer. Porque o orgasmo não desaparece. Você vai continuar tendo, com toda a paciência, vai ser diferente, tudo, mas você vai continuar tendo orgasmo. E se você é uma mulher capaz de ter orgasmo, você é uma mulher capaz de ter vontade de fazer sexo. Né? O tratamento para a secura vaginal. Quais são os tratamentos? Então, aí tem várias opções. Supondo de uma paciente que a gente possa fazer tudo, né? Isso a gente está falando de menopausa, um paciente que a gente possa fazer tudo, então a gente pode fazer terapia hormonal, seja oral, seja transdérmica, várias e várias opções. Se for uma paciente que a gente tem recursos mais limitados, né? Por exemplo, paciente oncológica, a gente até pode ainda fazer para o tratamento dela um estrogênio só local. Fazer só o cremezinho ali na área. Pode, não tem problema, né? Dependendo de qual é o tipo e tudo mais, aí a gente pode até fazer que tenha uma boa resposta. E também tem algumas medicações que podem ser feitas para esse grupo de paciente, que aí também, juntamente com o mastologista, a gente tem que ver, porque vai depender muito de qual foi o tipo de câncer, para a gente poder usar. Mas essa medicação é uma medicação que tem hormônio? Não tem. Não tem hormônio? Não. E essa medicação melhora a lubrificação não vaginal? Não o ressecamento em si. Ela melhora mais o conjunto dos sintomas da menopausa. Mas o do ressecamento, não. Por exemplo, o fogacho, eu tomo. Isso. Eu comecei tomando... Aí a pessoa, né? Fazendo pergunta pessoal para a médica. Medicação para melhorar a lubrificação da vagina. Aí ela, não, tá, então tá. Né? Não dou nem psica, né? A gabapentina, que eu usei durante o... Pode, é uma opção que a gente usa. Durante o tratamento em si. Eu acho que a venlafaxina também serve para fogacho, né? Hoje eu uso venlafaxina para neuropatia, porque infelizmente eu desenvolvi uma neuropatia e eu uso tanto a pregabalina à noite quanto a venlafaxina, que é um antidepressivo. E eu descobri isso, que os antidepressivos tratam os sintomas da menopausa e tratam também a dor. Foi uma surpresa, assim. Eu falei, como é que pode isso, gente? Exatamente. E teve muita melhora, né? Você não sentiu bastante melhora aí nos seus fogares? Exatamente. Era uma coisa assim, eu tomava todos os dias a gabapentina e quando chegava no horário de eu tomar, começava a vir muito forte. Aí eu tomava e meio que zerava. Porque eu tinha uma onda, não só durante o tratamento, não só de calor, mas uma onda de mal-estar terrível. Não sei se... aquela vontade de chorar. Ela vinha bem aqui no peito, assim, vinha aquele baque, assim, parecia que era uma coisa assim, e dava vontade de chorar, dava tudo. Aí passava o calor, passava a vontade de chorar. Gente, é muito impressionante a gente. Mulheres são demais. Aí, quem não pode usar e precisa usar só a pomadinha local, resolve? Resolve a questão do ressecamento, sim. Aí já os sintomas
que são... Fogacho, exatamente, tudo todos não. eles não, exatamente. Aí tem que usar mais algo sistêmico, né? Que a gente fala uma pílula, alguma coisa que vai controlar globalmente esses sintomas. Mas para ressecamento local, os cremes à base de estrogênio, muitas das vezes vai ser uma alternativa muito boa. Mas lembrando, se a causa desse ressecamento for hormonal, né? Se for uma questão aí, de uma paciente que tem um ressecamento por conta tem dor na relação por conta de um vaginismo, né? Que é uma Sim. dor que tem que ser investigada, tem que fazer vários exercícios, uso de dilatador, é outra história, entendeu? Vaginismo, eu tinha esquecido também desse. Também é um caso que pode ocasionar Sim. dor. Existe aquela situação do canal vaginal ser muito curto para o parceiro? O que existe é de ter, não ser muito curta para o parceiro, mas de ter vaginas curtas, né? E aí sim, a relação, ela sentir mais um tipo de incômodo por conta disso. Porque a nossa anatomia também, a gente tem a questão da nossa uretra, que ela é pequenininha, ela é pra dentro também. Certo. E ela acaba também podendo ocorrer dor durante a relação, né? Dependendo de como for. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Homem não tem dor de nada, não? Homem tem, sabia? Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista de um urologista que estava falando e ele estava dizendo que também existem queixas de dor na relação relacionada ao homem. Né? Eu não sei muito a fundo, que já foge um pouco da minha especialidade, mas que tem sim homem que tem dor na relação. Acho que deve ser muito raro. Eu também acho. A gente é que se lasca nessa história toda, porque pelo amor de Deus, Que gente. inclusive estava até sendo debatido nessa entrevista, né, que eu estava escutando. Ele estava falando também porque estava dizendo muito sobre questão de estética íntima, né? Que hoje em dia é uma questão prótese que está peniana, muito... Isso. Harmonização peniana. E aí ele estava falando exatamente isso, que na urologia tem essa demanda também de estética íntima do homem, que eu não sabia. Acho que, sei, não. Também não sei. Né? Acho que tem que ser normal. Deixa pra lá. Né? Cada um não... Porque, por exemplo, vaginas, a gente tem... Não tem vagina, se você for pegar, não tem. Tudo é diferente, igual o nariz. Todo mundo tem um nariz de um jeito e tal. Vagina é a mesma coisa. Pequenos lábios grandes, os grandes lábios pequenos, tudo é diferente. Exatamente. Agora, masculino, eu não sei se tem uma diferença muito grande, assim, acho que só o justifique prepúcio, se quiser fazer ali como é que é o nome, meu Deus? A fimose. Sim. A diferença, né? A grande cirurgia peniana que os meninos fazem, né? E as mulheres podem fazer ninfoplastia, que é quando tem os pequenos lábios muito protuberantes, causam um desconforto e tal, e às vezes elas fazem. E isso pode dar a questão de dor na relação também, é uma causa de dor. Quando você tem assimetria muito forte, por exemplo, ou muito grande, porque roça bastante, e elas sentem dor, né? Tem pacientes que já vi elas falarem que, por exemplo, nem iam pra piscina, sabe? Que incomodava para elas a questão só de colocar biquíni, já era uma questão e realmente tinha uma questão funcional. Não, e tem meninas que têm incômodo com como é que é o nome? Meu Deus do céu, a curvatura ali? Não é a pelvis, é a parte de frente o Monte Vênus, que a gente chama. O Monte Vênus, pronto, eu ia falar Eva. Vulgarmente é o capu, que o pessoal fala. Capu de fusca. Os nomes que se dão, né? Mas esse Monte Vênus tem até lipo para se fazer ali, para poder diminuir esse tamanho. Porque realmente tem mulheres que têm um aumento que fica assimétrico ao corpo. Fica gordinho ali na frente, E aí incomoda, porque quando coloca calça jeans, leg, principalmente, fica algo muito elevado. E aí, para ela... Seria uma paciente também que dá para melhorar ali, claro. Eu acho que hoje a tecnologia ela tá tão avançada que tudo que te incomoda dá para resolver. Sim, também acho. Eu acho que você só não tem que ficar triste. E alinhar expectativas, porque também tem pessoas que... Mulher, a gente é um pouquinho mais vaidosa. Então, às vezes, por exemplo, você tem um negocinho de um lado... um pouquinho ali que, assim, é uma simetria mínima, que não é algo cirúrgico. Ninguém tá vendo, gente. Ali já não é algo, e provavelmente essa paciente, se operasse, ela não ia ficar satisfeita. Porque ela é muito exigente, né? É aquela história, por exemplo, eu olho o meu rosto, eu gosto do meu rosto. Eu acho o meu rosto bonito, né? Sim. Só que o defeito, minha gente, ele se torna mais evidente quando você chama a atenção para esse defeito. Então, por exemplo, vou dizer agora para a doutora, o meu olho direito é menor do que o meu olho esquerdo.
Pra não perceber. É, mas ele é menor. Ele é um pouquinho menor. Tá. Se você olhar assim, eu pegando assim, eu sinto como se ele tivesse um pouquinho mais para dentro. Certo. E esse meu lado da sobrancelha, ele é todo para cima. Então eu tive que fazer Uhum. uma pigmentação. Eu olho meu rosto, eu vou reclamar de quê, gente? Não tenho nada para reclamar da minha Sim. cara. A única coisa que aconteceu foi que minha boca afinou, tive que fazer preenchimento, com a doutora Janaína Tirapelli, né? Hashtag te amo. E aí a gente tem que fazer algumas. Mas, por exemplo, eu não tenho vontade de fazer Eyes Fox, né? Que é aquele negócio de Sim. levantar o olho. Não, eu ponho um pouquinho mais de rímel aqui no canto, já fico com o meu Eyes Fox ali natural. Sim. Não tenho vontade de fazer nada. Então, às vezes, o meu nariz, graças a Deus, foi onde Deus me terminou. Mas se tu olhar, ele abre os narizes afilados, tem aquele negócio assim, bem fininho. Eu vou mexer no meu nariz, não vou nunca. É como a Adriane Galisteu diz, o nariz da Adriane Galisteu, tu olha, A marca dela, né? é a marca dela. E ela fala com tanto orgulho Sim. daquele nariz que eu falei, cara, eu fiquei mais fã ainda dessa mulher. Porque ela disse, eu tenho amigas da minha época de modelo que foram mexer no nariz e quando eu encontrei depois quase estava sem nariz, porque você bota tanta expectativa, que vai mexendo aqui, vai mexendo ali, vai sumindo o nariz da pessoa. Uhum. E ela resolveu não mexer no nariz. A Silvia Pfeiffer, que tem um nariz também, né, com muita personalidade e tudo mais. Então, Sim. você precisa entender a hora de parar, Sim. a hora de ir e a hora de nem ir. Exatamente. Porque não vai ter volta. Exatamente. E é isso, na parte da região íntima, então é se trabalhar realmente com expectativa e realidade, que tem paciente que não vão ter indicação para fazer, que realmente não vai ser bom para ela, não vai ser benéfico. Então tem que ter um pouquinho desse olhar, né? E também, é como diz o meu falecido amigo Abacuque, né? O seu marido, ele não tá olhando isso. Seu marido, ele não está vendo as celulites. Seu marido, ele não está vendo as suas estrias. Seu marido está vendo tudo que você significa para ele. A mulher que você significa para ele, as experiências de vocês, o seu namorado, né, o seu companheiro. É um conjunto. Faça tudo que você quiser fazer com você, para você e por você. Sim. Jamais faça, porque meu marido está incomodado, porque meu marido gosta assim, porque não faça por você. Se é uma coisa que você está fazendo porque o marido está falando, converse com ele, diga, eu não quero fazer, eu não estou afim. Isso vai ser um problema? E o oposto também, eu quero fazer, meu amor. Por favor, aceite que eu quero fazer. Eu deixei de perguntar alguma coisa sobre secura vaginal? Dor na relação? Eu acredito que não. Acho Eu que a gente falou de tudo, né? Acho que sim. Acho que a gente Falamos até conversou, tudo. entramos em outras ramificações até. Mas eu acho que a gente falou de tudo. A doutora Camila atende lá na Embaiá. Aqui embaixo a gente vai ter Nossa, desculpa, Alessandra. Nós teremos todas as informações da doutora Camila. @, a gente te acha no Instagram. Sim, eu sou bem ativa por lá, inclusive. O meu @ é @Camila Salles. Também tô Com no... K, né? Camila É com K, isso. Também estou recentemente agora no TikTok. Só que eu não sei mexer ainda muito bem. Inclusive, mas eu vou aprender. Vai vou. aprender. E é isso. E também na Embaiá, os contatos da Embaiá a gente Isso. também vai deixar aqui. Exatamente. Doutora Camila, obrigada por ter vindo. Esse assunto é um Eu que assunto muito agradeço. importante. Sexo tem que ser prazeroso, sexo é um momento de intimidade, é um momento de Sim. carinho, é um momento de... Eu sempre digo assim, a consolidação. Ninguém tem que amar ninguém só por causa de sexo. Mas quando você se casa e tem um parceiro de vida, Sim. fazer sexo tem que ser bom, tem que Com ser certeza. gostoso, tem que ser alegre, tem que ser feliz, tem que ser divertido. Então, tem que ser bom. Se não está sendo bom, procure ajuda, faça o seu melhor e vai lá tentar resolver isso, para você poder ter alegria na vida. Porque uma vida com sexo bom é uma vida boa. Com Obrigada, certeza. doutora Camila. Obrigada, precisando, estamos aí. Quem tiver dúvidas com relação a este nosso Deixa que eu pergunto, eu perguntei muita coisa aqui, viu, minha gente? Com todo cuidado, para a gente não ir muito para o lado da brincadeira, mas também não trazer muita seriedade para o assunto, porque a gente precisa tratar com leveza, e eu sempre uso o humor para trazer leveza, mas tentando não trazer vulgaridade para esse assunto que é tão importante para as mulheres de todas as idades, as mulheres que estão na menopausa natural, as mulheres que estão na menopausa induzida, quem fez tratamento de câncer, infelizmente, e que está passando e sentindo isso também. Qualquer dúvida que você tenha, faz aqui embaixo no comentário. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, curtir este vídeo e participar sempre com a gente, com todas as entrevistas que a gente traz aqui. A doutora Camila está com todos os dados aqui também na descrição.
Obrigada, gente. Já sabe, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.